Olá, 25 de abril de 2019, as principais notícias desta quinta-feira, agora aqui na TV Difusora. 12ª Conferência Municipal de Saúde vai ser aberta daqui a pouco em São Luís. Ministro Marcos Pontes participa de audiência no Senado e recebe projeto de lei que cria compensações financeiras pela exploração comercial de áreas de lançamentos de foguetes e veículos espaciais. No esporte, Moto apresenta reforços para o Campeonato Brasileiro e o Sampaio vai pegar o Confiança de Sergipe na pré-Copa do Nordeste. No estúdio vamos falar sobre tecnologia e inovação com um especialista na chamada Cultura Maker. E tem ainda um papo com o escritor Félix Alberto, que lança hoje um livro de poemas aqui na capital. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Uma excelente quinta-feira para você que nos acompanha em todo o estado. Estamos começando aqui pela TV Difusora o nosso Bom Dia Maranhão. Um excelente dia para você que está aí na Baixada Maranhense acompanhando a nossa programação. Aos amigos em Imperatriz, na segunda maior cidade, vamos juntos, a partir de agora, toda a equipe do jornalismo da TV Difusora, reunida para levar o melhor da informação para você. Já já vamos girar pela cidade com o nosso Eduardo Ericeira, tem ainda o nosso John Coutrin falando de política, reunião importante ontem, audiência no Senado, tratando sobre o uso da base de Alcântara e foi entregue um projeto de lei ao ministro Marcos Pontes, projeto de lei de autoria do senador Everton, a respeito, inclusive, de compensações financeiras para áreas exploradas com esse fim, como aqui na base de Alcântara. Já já você vai ter os detalhes desse projeto aqui no nosso Bom Dia. Tem Silva Alves também falando de segurança, tudo isso no Bom Dia Maranhão de hoje. Fique ligado com a gente. Com o tema democracia e saúde como direito e consolidação e financiamento do SUS, acontece daqui a pouco aqui na capital a abertura da 12ª Conferência Municipal de Saúde. É para o local do evento que nós vamos agora com o repórter Eduardo Ericeira. Olá, Eduardo, a quem se destina essa conferência? Bom dia. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Essa conferência que será destinada principalmente, terá como público-alvo aí as pessoas que trabalham nas unidades de saúde, profissionais que prestam serviço nas unidades de saúde, também aquelas empresas que prestam serviço, que são prestadoras de serviço para a saúde aqui da capital São Luís, além, claro, de movimentos sociais e membros da sociedade civil. Como você disse, Adalberto, o evento terá início hoje, na parte da tarde, às 15 horas, portanto, às 3 horas da tarde, a gente se encontra no local onde vai acontecer o evento, que é aqui no Centro Pedagógico Paulo Freire, que fica no campus da UFMA, na área Itaquibacanga. Logo na abertura, pela tarde, acontece a palestra Democracia e Saúde, Saúde como Direito, Consolidação e Financiamento do SUS, com a representante do Fórum Permanente das entidades dos usuários do SUS, aqui da capital São Luís. Já amanhã, aí sim, na parte da manhã, estão previstas mesas redondas que abordarão os princípios do Sistema Único de Saúde. A partir das 11 horas serão distribuídos os grupos de trabalho. Já na parte da tarde, às 14 horas, 3 grupos debaterão temas como saúde como direito, consolidação dos princípios do SUS e financiamento adequado para o sistema. Às 15h30 de amanhã, portanto às 3h30 da tarde, acontecerá a plenária final com a apresentação das propostas elaboradas a partir dessas discussões. E encerrando esse evento, acontece a escolha dos delegados que participarão das conferências, tanto estadual quanto nacional. A conferência estadual que acontece no mês de junho deste ano e a Conferência Nacional que acontece no mês de agosto. A gente lembra que antes desse evento que acontece hoje, Adalberto, que terá início hoje, aconteceram outras reuniões nos 7 distritos industriais que fazem parte aqui da capital São Luís. São eles Vila Esperança, Centro, Tirirical, Coroadinho, Itaquibacanga, Bequimão e Coab. Essas reuniões nesses 7 distritos antecederam esse grande evento que acontece nesta quinta-feira. E sexta também. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta girando pela cidade. Então, o nosso Eduardo Ericeira, ao vivo, trazendo informações para você. São 7 horas e mais 4 minutos. São Luís foi a segunda capital brasileira a receber oficinas que visam contribuir com práticas mais sustentáveis, em especial na gestão pública. Durante os debates, um novo modelo para medir impacto de políticas públicas foi apresentado. As oficinas são para debater os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a implementação deles. São um conjunto de ações que buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e empoderamento de mulheres. Referem-se basicamente a 3 dimensões como forma de garantia do desenvolvimento sustentável: a economia, o social e a questão ambiental. Eles falam sobre ter acesso à educação, ter saúde e qualidade, ter cidades sustentáveis, que o trânsito funcione, que as pessoas
pessoas consigam respirar, a preservação da fauna e da flora, a que as instituições públicas funcionem, sejam seguras, que a democracia esteja presente e que exista também um financiamento para essa agenda. Dentro do planejamento, as oficinas serão realizadas em 10 capitais brasileiras. São Luís está sendo a segunda. Além da capital maranhense, apenas Recife vai sediar o encontro na região Nordeste. Em São Luís, a oficina foi ministrada por um auditor do Tribunal de Contas do Estado, destinada a gestores e servidores públicos do Maranhão. Fábio de Mello destacou que o fundamental para pôr em prática as diretrizes do desenvolvimento sustentável é um planejamento orçamentário e que as políticas públicas pensem no bem coletivo das pessoas. Ele é um burilamento do trabalho que o Estado tem que fazer para cumprir a sua função, porque o objetivo do Estado brasileiro é garantir o bem-estar de todos, garantir um pleno desenvolvimento do ser humano em suas singularidades. Em São Luís, o encontro contou com a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Coordenação Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde tem tentado avançar, dentro dessas propostas de discutir saúde, não apenas doença, mas tudo que tem a ver com saúde. Tá? Então, nós estamos aqui para tentar contribuir, para somar nessa perspectiva de diálogo com a sociedade civil e com o próprio TCU. Planejar suas ações de maneira que contribuam para a implementação dos ODS e também instituir metas, indicadores e uma avaliação de resultados para ver se o caminho escolhido foi correto e aí corrigir para que ele seja cada vez mais eficiente. A oficina foi realizada pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 e organizada pela ONG Gestos, com sede em Pernambuco, e pelo Instituto Rui Barbosa, que é uma associação civil de estudos e pesquisas que promove o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos serviços dos tribunais de contas do Brasil. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, é hora de falar de segurança com Silvan Alves. Silvan participa aqui do Bom Dia Maranhão. Olá, Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, vamos começar falando sobre esse caso lamentável, mais um feminicídio no estado, agora foi lá em Chapadinha, aconteceu ontem à noite, Silvan? Exatamente. A vítima foi identificada como a Fabrícia do Nascimento Souza, ela foi assassinada a golpe de faca pelo próprio marido, Antônio Jairo Batista da Silva. Ele é bastante conhecido lá na cidade, é cantor, né? E segundo as informações que foram obtidas no local pelo pessoal do 7º Batalhão, da 16º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, lá de Chapadinha, que foi atender a ocorrência, as brigas entre o casal nos últimos dias eram muito frequentes, inclusive algumas vezes a polícia chegou a ser acionada lá para o local, pelos vizinhos, eles levavam uma vida muito tumultuada. O que se quer saber agora é se já havia algum registro feito, algum comunicado feito pela própria Fabrícia, no caso a vítima, não é? Antes de que ela fosse assassinada, porque depois da prática do crime, ele mesmo se diz arrependido, diz que se arrependeu, foi lá e se apresentou lá na delegacia, onde ele está preso, está sendo autuado em flagrante depois do crime que ele praticou ontem à noite lá em Chapadinha. Silvan, vamos falar sobre essa operação que aconteceu em todo o país. Foram 600 pessoas presas e aqui no estado 15 pessoas foram presas também. Operação em rede aí, nacional. Isso, é uma operação nacional. Essa seria apenas a primeira de muitas que deverão ser deflagradas aí pela Polícia Civil em cumprimento a mandados de prisão, principalmente contra pessoas que estão respondendo por crime de homicídio. Tem gente que tem condenação não só por um crime, mas já por 2, 3 crimes e que estavam em liberdade, estupradores, né? E também pessoas que praticam crimes de violência sexual contra crianças. Ao todo foram 12 mandatos cumpridos, 15 mandatos cumpridos aqui. Por enquanto, essa operação ela se estendeu só aqui na capital, na região metropolitana, mas a intenção, conforme disse o delegado André Gossain, que é o delegado geral adjunto, de que já se planeja a nível nacional que essas operações deflagradas no país inteiro, elas também cheguem às principais cidades do interior do estado. Havia um caso, por exemplo, Adalberto, desses presos que foram localizados ontem aqui na capital pela Polícia Civil, de que ele, só no ano passado, ele matou 3 pessoas. Ele tinha 3 assassinatos, 3 homicídios, estava em liberdade ontem durante essa operação. Ele acabou sendo preso. Obrigado, Silvan. Uma ótima quinta-feira para você. Ok, boa quinta-feira para você, um ótimo dia. Tá, o nosso Silvan Alves que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. São 7 horas e mais 10 minutos. Não perca a hora, 7h10.
Vamos a Caxias, agora com Zé Carlos Oliveira. Bom dia, Zé Carlos. Olá, Adalberto, bom dia. Alunos bolsistas da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, participaram do seminário prévio de iniciação científica. O evento acadêmico dá oportunidade aos estudantes para compartilharem suas pesquisas de campo. Os trabalhos foram apresentados no auditório e nas salas de aula, envolvendo todos os cursos. O seminário se constitui uma oportunidade para que os estudantes do SESC-UEMA compartilhem suas pesquisas de campo. O seminário prévio da iniciação científica é um momento em que os alunos têm a oportunidade de divulgar para a comunidade acadêmica os resultados parciais dos projetos que eles têm desenvolvido. Para que boa parte das pesquisas sejam desenvolvidas, é importante o apoio financeiro através das bolsas. É importante que esses alunos eles recebam um apoio científico para que eles possam desenvolver suas pesquisas e dedicar parte do seu tempo na ciência, no meio científico e também, de uma certa forma, ajudar muitos alunos que vêm de fora, mora fora e precisam de um recurso. O seminário possibilita ainda o reflexo do trabalho desenvolvido pela instituição de ensino superior, assim como a formação de novos pesquisadores para o Maranhão e o Brasil. Até a próxima, Adalberto. Bom dia para você e para todos os telespectadores do Bom Dia Maranhão. Bom dia, Zé Carlos, a todos aí em Caxias também. São 7h mais 12. Olha, o prazo para o cadastro de vans e micro-ônibus que fazem o transporte alternativo de passageiros termina agora, nessa sexta-feira, em todo o estado. Vamos saber as vantagens desse cadastro com a Isabel Gomes, lá em Imperatriz. Foram 2 meses de uma força-tarefa para normatizar o transporte alternativo no Maranhão. Entre vans e micro-ônibus, o edital publicado contemplava o bom uso, segurança e conforto do usuário do transporte. A divulgação da portaria 85, que é para o cadastramento do transporte alternativo, passou por um amplo processo de construção. Então, primeiro houve diversas fiscalizações educativas no sentido tanto de alertar a sociedade que deve optar por um transporte regulamentado pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e também os operadores que busquem a MOB para poder se regulamentar. Até o momento de adesivar o veículo, são verificadas as condições do carro e os requisitos cobrados do condutor. Nesse sentido, é importante que considere todo o esforço daquele operador que demonstrou o interesse e buscou o órgão de regulamentação, a MOB, para registrar o seu veículo. Os veículos que não foram registrados, nesse sentido, eles não operam dentro da legalidade. Então, nós orientamos a população que prezem por um transporte legal, seguro, confortável. Os veículos que não estão legalizados, eles estão passíveis de sofrer sanções, inclusive o recolhimento desses veículos para que eles não operem de maneira irregular, colocando em risco a própria vida da população. De acordo com um levantamento feito pela MOB, a intenção é que até o último dia de cadastro sejam regularizados cerca de 1.000 novos operadores. E dessa quantidade, 170 são de Imperatriz e da região tocantina. Com os novos veículos cadastrados, o número de condutores normatizados junto à Agência de Mobilidade Urbana será de 2.200. O prazo é até esta sexta-feira, 26 de abril. Confira agora o nosso giro de notícias. A Secretaria de Estado de Educação divulgou o edital de convocação de candidatos classificados em cadastro de reserva de diversos editais em vigência na SEDUC para suprir carências de professores de acordo com a demanda das unidades regionais de educação. Os candidatos devem comparecer até segunda-feira, dia 29, na respectiva unidade regional de educação, a qual pertence o município para onde concorreram. Os resultados estão disponíveis no portal da SEDUC, www.educação.ma.gov.br. As chuvas deste mês de abril continuam fortes e afetando dezenas de municípios no Maranhão. De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil, as coordenadorias municipais continuam recebendo o apoio da Defesa Civil Estadual. Vistorias, suporte técnico ao Poder Executivo e reforço operacional são disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros às prefeituras que decretaram situação de emergência. Equipes de pronta intervenção foram enviadas para reforçar a assistência aos municípios. Para valorizar e estimular boas práticas dos educadores que estimulam os passos de empreendedorismo,
Estão abertas até o dia 26, sexta-feira, as inscrições para a primeira edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. O prêmio vai analisar os melhores relatos de experiências empreendedoras nas categorias Ensino Fundamental, Médio e Superior e Educação Profissional em todo o Brasil. O edital pode ser consultado no site Educação Sem Cedilha e Sentiu, empreendedora.sebrae.com.br, onde também é feita a inscrição gratuita. A Prefeitura de Paço do Lumiar, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a convocação dos candidatos excedentes aprovados do seletivo simplificado para professor, realizado no ano de 2018, para substituir professores grevistas. O objetivo é garantir o retorno das aulas. A greve já se estende há 30 dias e foi declarada ilegal pela Justiça do Maranhão no dia 3 de abril. Porém, os professores não retornaram aos trabalhos. Entre as reivindicações está o reajuste do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, além de um novo Estatuto do Educador. Depois do intervalo, vamos falar sobre tecnologia e educação. Aqui no estúdio eu recebo um especialista no assunto, um dos palestrantes do Congresso IEL de Educação que acontece aqui na capital, Caminhos para o Ensino 4.0. E mais, ministro Marcos Pontes participa de audiência no Senado e recebe projeto de lei que cria compensações financeiras pela exploração comercial de áreas de lançamentos de foguetes e veículos espaciais. Assunto para John Coutrinho, no quadro de política. São 7h mais 17. O Bom Dia volta já já. São 7h mais 20. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Os desafios do novo ensino médio, da Base Nacional Comum Curricular, avaliação, competências socioemocionais, inovação e cultura maker estão entre os temas contemplados no primeiro Congresso IEL de Educação, Caminhos para o Ensino 4.0, iniciativa promovida pelo Instituto Evaldo Lodge, do Maranhão, entidade do sistema FIEMA. O evento foi aberto ontem e se estende por toda essa quinta-feira. Aqui no estúdio eu converso com um dos palestrantes do evento, o administrador apaixonado por tecnologia e educação, Fábio Gigmund. Professor, prazer tê-lo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Bom dia a todos. Bom dia. É tempo de aprender ou reaprender para todos nós? Quer dizer, o que o senhor diria sobre esse ensino 4.0 e os fundamentos principais para as pessoas que não têm muita familiaridade com o tema? Essa forma de aprender, né, que a gente tem trabalhado, é uma forma que traz sentido de novo para o aprendizado, né? Porque a gente durante muito tempo se ateve ao objetivo, ao objeto, né, do aprendizado e sem levar em conta quem estava aprendendo. Então esse novo olhar, ele tenta levar em conta as pessoas, né, e o que significa, né, para ele algo, e aí através disso ele vai buscar conhecimento, né, informação e vai aprender. Como é que o senhor tem trabalhado isso nos últimos 7 anos, assim, vendo adultos, crianças, pessoas de várias idades aprendendo e se interessando mais por aquilo que faz sentido para elas? Então, é uma forma de você voltar, né, a pensar em educação através da empatia. Então você começa a se colocar no lugar do outro para tentar gerar, né, um contexto favorável para que essa pessoa possa se expressar e assim buscar informações para aprender o que ela é e o que ela quer desempenhar no mundo, né? Então você propõe espaços de aprendizagem onde vão ter elementos que favorecem essa interação dela com a vida dela, e para você buscar essa informação para ser alguma coisa na vida, você tem que buscar aprendizagem, provavelmente de muita coisa que está no conteúdo curricular. Então é um processo que inverte um pouco a lógica. Em vez de você sair do conteúdo, você vem da pessoa e ela chega no conteúdo, né? Então basta, por exemplo, vamos dizer, pode ser coisas bem simples, né? Você vive na beira-mar, você usa o mar como um meio, né, de vida. Você vai aprender o vento. Ali, pelo fato de você entender como aquilo funciona, você pode depois buscar a teoria e entender por que, né, você velejar nessa direção, vai mais rápido, vai mais devagar, né? Observação, né, do tempo, se vai chover, não vai chover, e aí entender o fenômeno a partir da sua prática, da sua vida. O senhor também é diretor voluntário do Projeto Âncora, né, uma organização sem fins lucrativos que abriga uma das escolas mais inovadoras do mundo, né? Como é que tem sido essa experiência lá? Então, lá é um exemplo prático de que é possível esse tipo de educação, né? Você trabalha, né, numa área extremamente de risco, onde teoricamente você acharia que essas pessoas não teriam condições de aprender, e através de projetos que tenham sentido. Então vou dar um outro exemplo, um menino ele quis, né, na comunidade acabar com o lixo, então o projeto dele era acabar com o lixo do mundo, e através desse projeto ele começou a entender, né, da onde vinha o lixo, como é que isso era produzido, como é que ele podia fazer
a língua portuguesa era muito utilizada porque ele precisava se comunicar, né, falar com a comunidade o que ia ser proposto, né? E a partir desse projeto, né, a geografia, a história do local, tudo foi trabalhado porque ele queria acabar com o lixo, né? E é um projeto que já está há 5 anos sendo implementado. Dentro desse ressignificado, digamos assim, da relação ensino-aprendizagem, há um novo lugar aí para o professor, né? Não mais aquele detentor do saber, né, como no passado, mas agora ele é meio que um facilitador no processo, professor. Como é que funciona isso? Sim. Então, o professor, ele perdeu, né, aquela função de detentor do conhecimento. Hoje em dia a informação está disponível, né? Se o professor fala que não vai dizer ou não quer atrapalhar o tempo de aula dele por causa que aquela pergunta não é pertinente, na hora o aluno que tiver algum acesso já saiu da aula, né? Então esse professor tem muito mais um papel de mediador, onde ele vai facilitar ou conseguir achar elementos que levem, né, esse aluno para um caminho do aprendizado, do que aquele que detém, né, que professa alguma coisa, né? Ele media mais do que professa e aprende muito junto com os alunos, né? Professor, dentro dessa visão aí da necessidade de conviver com essas novas tecnologias e ao mesmo tempo estar em sintonia com o futuro do próprio mercado de trabalho, é possível manter a criticidade desse cidadão, no sentido, inclusive, de criticar até mesmo o próprio mercado de trabalho e propor até alternativas? Sem dúvida, né? A hora que você trabalha desse jeito, né, e partindo do sentido das coisas, o pensamento crítico ele nasce, né? Você começa a ter boas perguntas e aí, enxergando a realidade e tendo essas boas perguntas, você consegue se colocar de alguma maneira, ou favorável e dizendo, bom, isso aqui está indo no caminho que eu acredito, ou não, né? Isso não está indo e eu preciso fazer alguma coisa para transformar. Então, sem dúvida, esse tipo de olhar, ele favorece a transformação, né, da sociedade. Nós temos ainda números que precisamos melhorar muito na educação, né? A gente está falando de uma educação do futuro que já chegou, mas ainda convivemos com problemas do passado, né? O estado como o Maranhão, por exemplo, um número ainda significativo de analfabetos, tem melhorado o índice de desenvolvimento humano, as pesquisas mostram, claro que não se muda isso da noite para o dia, mas como conviver com essas duas demandas, ou seja, a necessidade de olhar para frente, de pensar no futuro, mas ao mesmo tempo de construir a base. Aí eu falo principalmente em relação à educação pública. Então, eu acho que não são duas coisas que são diferentes, ela é a mesma coisa. Se você trouxer essas práticas, né, para a educação básica, né, e no ensino público e nos anos iniciais, mesmo ali, você dando sentido para o que aquele aluno vai ser exposto, ele vai aprender a ler e escrever, porque ele vai querer ler e escrever, porque aquilo faz sentido para ele, aonde ele vai querer caminhar. Ou a matemática, né, a mesma coisa. E conforme ele vai tendo essas ferramentas mais firmes dentro dele, aí sim ele consegue alçar voos maiores e se expandir, né, em várias áreas do conhecimento para conseguir se realizar. Então essas práticas, né, de metodologia ativa, cultura maker, né, esse olhar pode ser colocado já desde o começo, né, e aí o aprendizado dessas ferramentas, elas vêm através dessas formas. Professor, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, sucesso lá na palestra, um bom evento. Muito obrigado. Para quem quiser mais informações, acesse lá o site da FIEMA, do IEL, também Instituto Evaldo Lopes, para ter mais informações sobre esse congresso que foi aberto ontem, eu repito, e acontece durante todo o dia de hoje. São 7 horas e mais 27 minutos. Olha, 2 projetos que autorizam o Poder Executivo a remanejar créditos especiais do Fundo Penitenciário e da Cultura foram aprovados na última sessão da Assembleia Legislativa do Estado. Durante a sessão, também foi realizada uma limpeza de pauta. Os deputados decidiram manter o veto parcial a 40 projetos que ainda tramitavam na casa. Alguns estavam parados desde 2012. Por isso, a limpeza da pauta era necessária. Por serem parciais, os vetos não derrubam os projetos, apenas retiram pontos específicos de cada proposta. Vetos parciais aos projetos já existentes, de autoria tanto do Executivo como diversos parlamentares, né, inclusive parlamentares da legislatura passada, que tiveram projetos de leis aprovados por essa Casa, sancionado em parte pelo Governo do Estado. Só que alguns dos projetos, no caso 40 aqui, tiveram vetos parciais. E a Constituição rege que a Casa tem que apreciar esses vetos parciais. Na sessão desta quarta-feira, também foram aprovados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e depois em plenário, 2 projetos de lei que autorizam o Governo do Estado a abrir créditos especiais para ações do Fundo Penitenciário no valor de 50 milhões e também na área da cultura.
Os créditos representam possibilidade de remanejamento de recursos da pasta para finalidades não previstas inicialmente. Já existe lei aprovada na casa para ambos os casos, só que não existe a ação orçamentária dentro da lei orçamentária anual para que essas pastas pudessem usar. É mais uma questão técnica do que propriamente financeira e política, que o governo está refazendo dentro da LOA e a Assembleia está avaliando como é o órgão, o poder autorizador do orçamento do Estado. Agora a participação de John Coutrinho aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Vem pra cá, John, a pauta hoje está extensa aqui. Pauta, limparam a pauta lá na Assembleia. Vamos ver se a gente consegue limpar a nossa aqui também. Vamos lá. Vamos começar. Bom dia, John. Falando da ida do ministro da Ciência e Tecnologia ontem ao Senado, participando de uma discussão lá no Senado, e ele inclusive recebeu um projeto, a gente até já falou desse projeto aqui anteriormente, que trata de royalties para os chamados royalties do foguete, não é? Eu queria que você falasse sobre essa reunião que aconteceu ontem lá em Brasília. É isso, Adalberto. Ontem o senador Everton esteve com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, para tratar dessa questão desses royalties do foguete. O que é royalties? Vamos explicar para o nosso telespectador. Bom, seria, dividendos, seria aí a divisão de lucros a partir da exploração comercial do lançamento de foguetes no país. Uma espécie de compensação financeira. Exatamente, compensar os estados e municípios por conta desse uso comercial. A exemplo pode ocorrer aqui em Alcântara, tendo em vista o centro de lançamento de Alcântara vai ser usado comercialmente, explorado comercialmente pelos Estados Unidos e outros países. Portanto, o senador defende isso, é um projeto interessante, claro que quem ganha são os estados e municípios, diante do que figura hoje, Adalberto, dessa crise econômica, seria, portanto, aí uma iniciativa muito importante a aprovação desse projeto. O próprio senador tem dito que o ministro Marcos Pontes tem sido um político, porque ele tem conversado, veio aqui no Maranhão, conversou com o governador Flávio Dino, conversou com as comunidades de Alcântara, conversou com os deputados, fez um painel para explicar aí esse projeto de uso e exploração do CLA, portanto, tem sido muito bom esse diálogo. E nada impede, portanto, a aprovação desse projeto. O senador Everton ainda ressalta e pontua o quê? Ele pontua que lembrou um caso de um morador da cidade de Alcântara, que até hoje aguarda uma indenização, ou seja, é claro que tem que ter o projeto ali de exploração, mas tem que se pensar nas comunidades ali que estão em torno. Portanto, Adalberto, o senador, é uma iniciativa interessante, que, claro, tem que contar com o apoio de toda a bancada do Maranhão ali no Congresso. O senador Everton, inclusive, explicou a diferença entre esse projeto dos royalties do foguete para os royalties do petróleo. Vamos ver o trecho. Vamos lá. Nós estamos propondo diferente, ficar 15% dividido para o Estado, 40%, lá para o município, 40%, a Universidade Estadual, 10% e o Fundo de Amparo à Pesquisa, mais 10%. Então, onde acontecer isso no Brasil, a proposta é que tenha essa divisão e que tenha esse apoio financeiro para que esses estados e municípios possam, de verdade, também aproveitar essa nova fase, esse novo desenvolvimento que eles vão estar vivendo. É importante, o senador Everton falando da partilha, e hoje está prevista a visita lá em Alcântara, pelo menos na base até agora, essa é a programação que se tem, de parlamentares, inclusive federais. Ontem lá em Brasília, alguns vereadores aqui de São Luís, interessantes também, interessados do tema foram lá, o Raimundo Penha foi um deles, que esteve participando também dessa discussão. E hoje a visita aqui ao estado do Maranhão. John, vamos em frente, porque troca de 40 milhões de reais por Previdência gera um empurra lá na Câmara. O que aconteceu? Bom, foi o que aconteceu. O jornal Folha de São Paulo divulgou uma matéria, Adalberto, em que deputados podem receber aí 40 milhões extras de emendas parlamentares. Ou seja, como é que seria isso? Os deputados têm direito a 15 milhões por ano de emendas e seria, durante os próximos 4 anos, incrementado o valor de 10 milhões a mais, o que somaria 40 milhões para cada parlamentar nos próximos 3 anos, somando os 4 anos do governo Bolsonaro. E isso, claro, serviu aí para que os deputados de oposição insinuassem que os deputados ali estariam se vendendo, ou seja, o governo Bolsonaro estaria comprando esses deputados para votarem a favor da reforma da Previdência, que está previsto para hoje a instalação da comissão especial para discutir o texto, as modificações no texto da PEC. E essa confusão ontem, nós temos um vídeo em que o deputado Eliel Machado discute com o deputado José Medeiros por conta aí dessas insinuações de que ele teria se vendido por essas emendas extras de 40 milhões. Vamos acompanhar o vídeo.
O governo ofertou 40 milhões de reais para comprar votos. O governo está ofertando cargos. O governo está acertando os deputados. Essa conversa aconteceu na reunião na casa do presidente. Não nos meça pela sua régua, rapaz. Não nos meça pela sua régua. Porque estão se vendendo. Nós não vamos aceitar aqui. O tempo fechou lá na Câmara dos Deputados, né? Infelizmente. Pois é, e o tempo continua fechado também, aberto aqui no Maranhão. Um prefeito aqui da cidade do Maranhão, prefeito de Lago da Pera, o Laércio Arruda, ele, antes de ser prefeito de Lago da Pera, ele era cantor, continua sendo cantor, mas ele tem protagonizado cenas pitorescas, engraçadas, burlescas, por conta das atuações dele no palco. E nessa semana, ele fez um show numa cidade que não foi Lago da Pedra, fez um show em uma outra cidade, e nós temos um vídeo que mostra aí o prefeito no palco, quebrando, promovendo um quebra-quebra, e depois ele se joga de cima do palco diante da plateia. Vamos acompanhar esse vídeo. Eu só desejo que você encontre Rapaz, e olha que o show não era de rock, né? Parecia, né? Nos anos 80 eles faziam muito isso, quebrava guitarra, se jogava lá no... Meio que desafinou o prefeito. Isso já é uma tradição do prefeito Laércio Arruda de Lago da Pera. Ele faz, nas horas vagas, quando não é prefeito, ele faz shows e protagoniza essas cenas aí. Pois é. Cada um dá o que tem, né? Até amanhã. John, até amanhã. Até amanhã. É o nosso John Coutrinho, são 7 horas e mais 35 minutos, 7h35, a gente vê cada coisa. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, veja quem são os novos reforços do Motoclube para o Campeonato Brasileiro, e o Sampaio pega o Confiança pela Pré-Copa do Nordeste, hein? E mais, aqui no estúdio eu vou falar com o escritor Félix Alberto, da Academia Maranhense Letras, que lança um livro de poemas hoje aqui na capital. A gente conversa já depois do intervalo, um instante só. Os maranhenses, o sol já brilha aqui na Ilha do Amor. Não perca a hora, são 7 horas e mais 39 minutos, 7h39. Você sabia que agora é possível pagar multas e dívidas relacionadas a veículos e carteira de habilitação no cartão de crédito? Pois é, quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira, ao vivo lá do Detran. Eduardo. Pois é, Adalberto, uma notícia boa aí para as pessoas que têm algum tipo de dívida, alguma multa aí pendente em relação à questão do veículo ou carteira de habilitação. O governo do estado está permitindo aí o parcelamento dessa dívida ou dessa multa em até 12 vezes, sem juros por parte do governo do estado. Só que quem decidir parcelar, quem tiver alguma dívida, algum débito aí, alguma multa, aí vai ter que procurar a bandeira do seu cartão. Está sendo aberto aí para todos os cartões esse parcelamento em até 12 vezes. Só que aí os juros vão ser cobrados aí pelas bandeiras dos cartões. Aí depende tudo de uma negociação entre a pessoa que tem a dívida e a bandeira do cartão. O governo do estado está cobrando juro nenhum, apenas o valor que é devido da multa, do débito. Aí no caso o valor dos juros vai ter que ser negociado entre a pessoa que deve e a bandeira do cartão neste caso. Lembrando que não é obrigatório, a pessoa que quiser efetuar o pagamento sem qualquer tipo de juros, estiver devendo algum valor, ele pode procurar aí as instituições públicas responsáveis por esse débito e fazer aí a emissão do documento, do pagamento do boleto, no caso do DARF, e efetuar o pagamento sem qualquer tipo de juros. Por enquanto, a pessoa pode procurar aqui a sede do Detran na capital São Luís, que fica no bairro da Vila Palmeira, na Avenida dos Franceses. Está sendo disponibilizado no hall de entrada aqui do Detran na Vila Palmeira, também no posto avançado do Detran, localizado no bairro do Calhau,
E em breve, dentro dos próximos 30 dias, no máximo, vai ser disponibilizado também esse serviço nos outros postos avançados do Detran, que fica no bairro do Maiobão, no município de Passo do Lumiar, ainda aqui na região metropolitana, e um outro localizado na BR-135, na zona rural aqui da capital São Luís. Então, uma oportunidade para as pessoas que estiverem aí devendo poder parcelar. A gente sabe que passa uma dificuldade financeira muito grande todo o Brasil, então a pessoa que quiser parcelar aí seu débito em até 12 vezes é uma boa saída para poder efetuar o pagamento. Adalberto, a gente volta com você. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Ótimo dia para você. Até o nosso Eduardo Eliceira, são 7 horas e 42 minutos. Agora vamos falar de esporte. E a gente começa o bloco de esportes falando do Motoclube, que ontem à tarde apresentou seus reforços para o Campeonato Brasileiro. Mas algumas caras não são tão novas assim. Bruno Henrique e Vinícius Paquetá chegaram com pretensões parecidas. Os dois reforços para o ataque do time buscam a camisa 9. Particularmente eu prefiro jogar de 9, mas tive até uma conversa com o professor ali, sabendo que como eu sou um jogador que tem velocidade também, eu posso contribuir muito pelas beiradas, voltando também no meio para poder ajudar. Minha característica de preferência é camisa 9 mesmo, mas posso fazer atacante de lado também, como o professor preferir, mas a preferência é camisa 9. Eles foram oficialmente apresentados junto com também atacante Henrique, durante coletiva de imprensa na Toca do Papão, quando também foram anunciados outros 3 novos nomes para compor o elenco do rubro-negro maranhense. É a segunda passagem do Henrique pelo Moto. O retorno chegou a ser alvo de críticas dos torcedores. Peço para a torcida me receber de braços abertos e dizer que o clube que eu amo é o Motoclube São Luís, e pode ter certeza que vou jogar como eu joguei aqui no Motoclube. A preparação para alinhar o time aos novos integrantes deve ser intensa até a estreia do Moto na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Atlético de Roraima, no dia 4 de maio. Como o prazo é curto, eles deram início a uma verdadeira corrida contra o tempo. Era necessário que nós dessemos uma baixa a nível fisiológico dos atletas também, para que a gente pudesse agora dar um choque. Então agora a gente vai começar os trabalhos, mas creio que até domingo aí nessa intertemporada aí a gente vai dar elevado um pouquinho a nível de volume, intensidade de trabalho, para que na segunda-feira a gente já entre na semana do primeiro jogo de estreia. Ontem foi a primeira vez que eles treinaram com bola desde o final do estadual, quando perderam para o Imperatriz. Mas antes a conversa foi longa. Sentimos, lamentamos, choramos, mas é vida que segue. Agora é nova etapa, nova competição, e vocês podem ter certeza que os guerreiros, como eu digo ali, tá todo mundo com a guarda alta. Porque quem não tivesse com a guarda alta, não tivesse preparado para esse desafio, para essa situação, não estaria hoje aqui no Motoclube. Além das novidades no elenco, o clube investiu na melhoria do CT para essa nova etapa. Todos sabem aí do estado que estava antes, o CT do Moto. A gente vem no trabalho de recuperação, avançamos bem aí nesse período, aí conseguimos entregar um novo vestiário, com um novo banheiro, tudo trocado novo, fizemos melhoria no campo que estava encharcado, não tem drenagem. A gente está trabalhando até para fazer a drenagem desse outro campo aqui, já para virar também no Brasileiro. Parabéns aí, a diretoria do Motoclube tem feito realmente um grande trabalho aí, parabéns à frente do nosso Natanael no Motoclube, com a ajuda, claro, de vários torcedores abnegados aí. São 7 horas e mais 46 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos falar agora do sorteio da CBF, ontem da Pré-Copa do Nordeste. O Sampaio conheceu o seu adversário, a equipe do Confiança de Sergipe. Vamos ver os outros confrontos. Por ser melhor ranqueado, o Sampaio faz o primeiro jogo fora de casa, em Aracaju, dia 1º de maio, contra a equipe do Confiança. No dia 8 de maio, o jogo de volta acontece na capital maranhense. Além do confronto entre Sampaio e Confiança, acontece também o duelo entre CRB de Alagoas e Juazeirense da Bahia, Campinense da Paraíba e Náutico de Pernambuco, o ABC e no Altos do Piauí pela Pré-Copa do Nordeste.
Aí, portanto, Sergipe, o Confiança de Sergipe é o adversário do Sampaio. A disputa será da mesma forma que foi realizada em 2019, no sistema de mata-mata. Se houver empate sem pontos e saldos de gols, a vaga será através das penalidades e quem vencer avança para a fase de grupos da chamada Champions League 2020. Além de garantir uma vaga na Copa do Nordeste 2020, o que representa um calendário de competições mais robusto para o próximo ano, os vencedores dos confrontos preliminares também engordam os cofres dos clubes, já que as equipes que participam da fase de grupos garantem mais recursos financeiros. Vamos mudar de assunto agora? A ex-candidata a vice-presidente Manuela Dávila lançou ontem aqui em São Luís o seu primeiro livro, Revolução Laura. Nossa reportagem foi lá conferir. O Maranhão foi o 20º estado visitado pela turnê de lançamento do livro. Manuela Dávila chegou acompanhada pelo governador Flávio Dino e teve um bate-papo com leitores, na maioria mulheres, que vieram acompanhar o lançamento. A gente que está enfrentando um momento no país que consideramos desfavorável para as mulheres, minoria. Então a gente enxerga nela um ícone, uma mulher super inteligente, que pode estar dando um direcionamento. E o livro muito bom, porque fala de resistência, maternidade, a importância do papel da mulher no dia a dia, na luta. Eu, apesar de não ser mãe, eu sou muito ligada com essas questões, eu acho muito incrível. E a maneira como a Manuela, uma mulher na política, como ela entrou na política sem ter nome grande na política, isso me incentivou muito a gostar dela e acompanhar ela na sua carreira política. Em coletiva à imprensa, ao lado do governador, Manuela falou sobre o primeiro trabalho como escritora. O livro Revolução Laura traz histórias e reflexões sobre experiências vividas por ela enquanto candidata a vice-presidente do país em 2018, em especial sobre o papel da mulher e mãe na política. Com esse livro, eu pretendo fazer com que as mulheres e os homens, né? Ele é um livro sobre maternidade, mas falar sobre ser mãe é falar sobre ser pai também. E falar sobre ser mãe e ser pai é falar sobre o que o Estado pode fazer para tornar a vida das mulheres que não têm os mesmos privilégios que eu, né? As mulheres que não têm creche, as mulheres que não têm escola, que esse livro faça os políticos também refletirem sobre isso e as pessoas, as mulheres comuns também, que elas possam refletir sobre isso. Revolução Laura teve sua primeira edição esgotada em apenas 15 dias. O título é homenagem à filha, Laura, de 3 anos. O auditório da Casa do Maranhão ficou lotado. Troca de experiências mais que positiva na avaliação da autora. As mulheres que são mães e que já eram mães antes de mim, me ajudaram no decorrer do caminho. Eu muitas vezes imaginei que seria impossível eu conseguir ter um desafio tão grandioso, né? Uma campanha presidencial num país continental como o Brasil, e essas mulheres me ensinaram a fazer isso. Essas mulheres que são trabalhadoras domésticas e que nunca tiveram com quem deixar os seus filhos. Então é um caminho, é uma troca em que eu recebo muito mais do que eu dou. A noite terminou com autógrafos aos leitores. Aqui no estúdio agora eu converso com o escritor Félix Alberto Lima, que lança hoje a obra Filarmônica para Fones de Ouvido. Esse é o segundo livro de poemas do Félix, que é da Academia Maranhense de Letras, é com ele que eu converso agora. Félix, prazer tê-lo aqui na Difusora. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, telespectadores da Difusora. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje à noite acontece o lançamento do livro, Félix, mas esse desafio de escrever numa sociedade da imagem, como é que é lidar com a palavra nesse universo? É sempre realmente um desafio muito grande, né? Você hoje insistir na produção, na elaboração de livro, né? De um livro impresso, quando a gente vive numa sociedade digital, onde as pessoas estão mais preocupadas ou ligadas no smartphone. Mas é um desafio interessante, porque você não pode perder de vista a questão do livro. O livro sempre fez parte da nossa cultura, da nossa educação. Então, eu acho que ele ajuda a somar nisso, a fazer, a construir novos leitores. Então, acho que a gente tem que continuar insistindo nisso. A gente passou essa semana aí, a gente conversava aqui no intervalo, exatamente a semana que passou pelo dia do livro, né? E o livro sempre vai ter um valor importante, ele vai sempre estar nas estantes, ele precisa estar nas nossas salas, nas nossas casas, para que os nossos filhos possam saber, embora eles vivam nessa sociedade digital hoje, que é a sociedade realmente da imagem, de tudo muito rápido, mas o livro não pode deixar de ocupar esse espaço importante. E nós, como pais, enfim, devemos sempre insistir nisso. E, claro, trabalhar na construção de uma sociedade leitora, né, que eu acho que isso é fundamental. Ler é fundamental. E esse é o segundo livro de poemas. Como é que se dá esse processo teu de criativo? Como é que você se descobriu poeta?
Pois é, eu já vinha... Para quem não me conhece, a minha formação é na área da comunicação. Eu sou jornalista de ofício, fui jornalista de ofício, trabalhei alguns anos em redação de jornal, mas hoje lido mais com publicidade e sempre tive esse lado de escrever. Sempre gostei muito de escrever, mesmo fora do ofício do jornalismo mesmo, de escrever crônicas. E crônicas sempre já teve mais próxima da literatura. E a minha crônica também sempre teve um pouco próxima mais da poesia. E de uns 6, 7 anos para cá eu resolvi explorar um pouco mais esse lado da poesia. Em alguns casos com composições musicais e em outros com também a elaboração da poesia propriamente dita. E em 2015 eu lancei meu primeiro livro, foi o Que Me Importa Agora Tanto, pelo selo também dessa mesma editora, que é a editora Sete Letras, uma editora do Rio de Janeiro. E de lá para cá vem desenvolvendo isso, porque a poesia parece que já faz parte da vida da gente. E depois que a gente entra na poesia, a gente não tem mais como sair. Isso eu acho que é um grande trunfo aí das pessoas que enveredam pelo caminho da poesia, que eu acho que depois que começa a fazer, dificilmente você não consegue se desprender do fazer poético. Em Filarmônica para Fones de Ouvido são 80 poemas reunidos. Há um fio condutor ou a liberdade que é própria, inclusive, da poesia, é que foi te dominando e te levando a escrever essa obra? A minha poesia é uma poesia mais livre, mais aberta. Eu digo até que a minha poesia não dá expediente nas repartições de estilo, mas ela tem os 80 poemas aí, eles estão meio que amarrados aí, com percepções minhas, visões de mundo, o olhar sobre o cotidiano, memórias afetivas e aflitivas, a minha infância, um pouco disso, o olhar sobre a cidade de São Luís e tudo. Mas isso tudo está amarrado dentro de uma linha quase melódica aí. Por isso que o nome é Filarmônica para Fones de Ouvido. E Filarmônica para Fones de Ouvido também tem essa coisa de você lidar com o inusitado, né? Hoje você tem aí o smartphone, tem o seu fone de ouvido e tudo, e você está ali diante de coisas que parecem facilitar a tua vida, mas ao mesmo tempo te distancia do principal. Você ouvir uma filarmônica com o fone de ouvido não é a mesma coisa que você estar presente numa audiência de uma orquestra sinfônica, por exemplo. Félix Alberto Lima é membro da Academia Maranhense de Letras. E a academia tem se aberto mais, Félix? A gente conversava desde a época da faculdade, né, sobre essa necessidade das academias se abrirem realmente de uma percepção, de um olhar diferenciado, de uma renovação, inclusive. Isso, a gente sempre, dos tempos de universidade, a gente sempre olhava a academia com achava a academia sempre com uma coisa fechada, meio que um clube muito distante da sociedade e tudo mais. E a gente achava que tinha que ter uma certa renovação. E isso veio acontecendo ao longo dos anos, né, com alguns quadros lá já que ajudaram a oxigenar isso. E mesmo as pessoas que já estão lá há mais tempo também sempre tentaram descobrir esse lado mais aberto que tem que ter. A academia, e hoje na presidência do acadêmico Benedito Buzar, ela tem feito isso, tem ido às escolas, tem ido à comunidade, tem participado dos eventos e tudo. Então isso é muito importante para essa renovação. Lembrando que o lançamento do livro acontece hoje às 7 horas da noite na Livraria Amei, no São Luís Shopping. Obrigado pela entrevista, Félix. Obrigado. A todos um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra às 7 no Bom Dia Maranhão.